qual seria a maior perda da sua vida? De tudo quanto Deus já lhe deu, o que é mais importante para você? O que você tem de mais importante em sua vida? Já parou para pensar nisso? Muitos, em resposta a essa pergunta, poderiam dizer: é a minha família, pois eu não consigo viver sem ela. Eu não consigo viver sem meus filhos, sem minha mãe, sem meu pai, sem os meus irmãos. É a minha família, definitivamente. Outros vão dizer: eu não consigo viver sem o meu ofício na igreja do Senhor, o meu trabalho na igreja do Senhor. Sem isso, eu não consigo viver. Isso é o que chamamos de problema existencial. Pelo que nós lutamos, pelo que nós vivemos. O que abate a nossa alma? O que é que nos faz sofrer quando perdemos? No Salmo 42 encontramos o salmista, um irmão nosso, que lutava na sua alma com uma grande perda. Mas não era uma perda qualquer. Não era a perda de um parente. Não era a perda de um cargo, mas era a perda do que há mais precioso na vida de um homem. O salmista perdeu a oportunidade de estar na presença de Deus. Salmo 42, verso 1, nós temos a seguinte afirmação: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Nós temos o exemplo de uma corça, que é a fêmea de um cervo. É um animal muito rápido e ágil na hora de fugir de seus predadores. Mas o problema aqui é que esse animal, essa corça, fugiu tanto, correu tanto de seus predadores, que cansou. Em seu cansaço, a sede lhe abateu. E não imagine aqui uma sede qualquer. Não imagine que essa corça estivesse ao lado de vários ribeiros e tendo a possibilidade de, a hora que ela quisesse, saciar a sua sede. Não. Essa corça está desesperada, em busca de água, mas não tem água perto dela. A imagem que encontramos aqui é de um animal no meio do deserto, sedento por água, precisando de água, sabendo que se não encontrar, ele logo perecerá. Esta é a cena que o salmista coloca para que nós o entendamos. Ele está igual a um animal sedento por água no meio do deserto. Mas agora é que vem a motivação. Pelo que o salmista está sedento? E a comparação é simples e fácil de compreender. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A comparação que aqui o salmista faz é ficar sem água e ficar sem o culto ao Senhor. Ficar sem a adoração pública ao Senhor. Ficar sem a reunião com os irmãos. A grande diferença é que nesse contexto o salmista ele está impossibilitado de se reunir com o povo de Jerusalém para adorar o Senhor publicamente. Ele tinha sua adoração particular, porém ele estava sendo impossibilitado devido às perseguições que ele sofria. E diante disso, ele não poderia se reunir a hora que ele quisesse para adorar a Deus, cultuar a Deus publicamente. Ele não estava longe da sua devoção particular. Não é à toa que este salmo representa uma oração ao Senhor. Ou seja, ele em sua vida particular tem intimidade com o Senhor. O salmista jamais se apartou do Senhor. E assim como o salmista, o nosso coração deveria se angustiar quando não estamos na presença do nosso Deus, junto aos nossos irmãos, o adorando. Muitos ficam longe da adoração pública ao Senhor, do culto público ao Senhor, porque suas profissões, elas sustentam a sociedade, como segurança, saúde. Essas profissões, muitas das vezes, faz com que alguns dos nossos irmãos em Cristo Jesus se afastem do culto solene por algumas vezes, em determinadas situações. Mas nenhuma dessas situações são por opções próprias, pois em nossa época é muito comum se ouvir que ama Jesus, mas que não ama a sua noiva. E este salmista é um exemplo para nós disso. O sofrimento que o abatia era o fato dele não poder reunir-se com os seus irmãos em adoração pública ao Senhor. Por isso, a reflexão que eu deixo, baseado nesse breve versículo do Salmo 42, é que venhamos aproveitar cada momento na presença do Senhor, junto aos nossos irmãos em Cristo. E que jamais venhamos deixar de querer estar junto aos irmãos, cultuando ao Senhor publicamente, por escolha própria. Mas que nosso coração fique sedento por estarmos juntos na presença de Deus com os nossos irmãos, assim como sentia falta este salmista. Que Deus abençoe.